Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica aqui, amiguinhos. Essa é a segunda aula de função do segundo grau, o assunto mais importante para a prova de colégios técnicos em geral, tá? Porque é um assunto muito assim, atual no nono ano, vocês passam praticamente o nono ano inteiro estudando equação do segundo grau, função do segundo grau, gráfico da função do segundo grau, fórmula de Bhaskara, etc. Então, ele realmente é um assunto muito importante para as provas, tá? Por isso eu estou fazendo uma saga de vídeos aqui durante essa semana inteira sobre esse assunto. Então, se eu fosse você, eu assistia todos eles, indo pausando, anotando, fazendo junto, enfim, estude por esses vídeos, vai te ajudar muito, porque eu vou ensinar a matéria e resolver as questões de prova para consolidar o seu entendimento, tá? Essa é a minha filosofia, é assim que eu trabalho, a minha didática para ensinar vocês aí a matemática dos colégios técnicos. Lembrando que vai rolar o grupo VIP a partir da semana que vem, né? Dia 17 de julho, tá bom? Se você quiser participar do grupo VIP, aqui embaixo tem um link para você entrar em contato direto comigo, tá? Mas basicamente é só você fazer o Pix e me mandar o comprovante pelo WhatsApp, meu número de WhatsApp, meu Pix, tudo é o mesmo número, você faz e me manda que eu te coloco no grupo, ok? Então, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade, nós vamos ter 2 semanas de férias na escola, não é? Vocês têm a semana, os dias de 17 até o dia 28 sem aula na escola. Então, eu vou aproveitar esses dias para a gente estudar 2 vezes ao dia. De noite às 19 horas e de dia, né, de manhã às 9 horas da manhã. Fazendo maratona, tanto de matéria quanto de exercício, tá bom? Lembrando também que, além do Pix, eu aceito cartão de crédito. Se você precisar, você me chama que eu te mando um link de pagamento. Ok? Então, bora lá para esse vídeo. É continuação, hoje é a segunda aula. Então, é interessante que você veja todos os vídeos. Eu vou deixar linkado também a primeira aula, para que você não perca aí os vídeos na sequência, tá bom? Muito importante. Esses vídeos, eu diria, se eu tiver que classificar quais são os vídeos mais importantes do seu canal para quem vai fazer colégio técnico, tá? Tudo é importante, tá, gente? Eu tenho vídeo aqui, a maioria, 90% dos meus vídeos nesse canal são para quem vai fazer colégio técnico, nível de nono para primeiro ano. Ok, mas do assunto matemática para colégios técnicos, esse é o principal, função de segundo grau. Então, entre nessa onda e faça essa maratona, porque você vai ver que você vai ter um entendimento muito melhor dessa matéria, tá? Fora que se você estiver estudando também aí, né, para a prova da escola e tudo e tal, você já vai ficar muito mais sagaz, beleza? Então, bora lá para esse vídeo? Ah, mais um detalhe que eu esqueci de falar, amiguinhos. No primeiro ano do ensino médio, você volta a ver função de primeiro e de segundo grau. É uma matéria já do primeiro ano também. Então, você precisa estar com esse entendimento muito bem consolidado. Os meus amiguinhos que passaram no Cefet, no Coltec, enfim, nas escolas técnicas, eles sempre voltam e me falam, eu estou vendo de novo os vídeos do canal, mesmo já tendo passado. Por quê? Porque ele continua estudando esse assunto lá na escola e precisa, né, relembrar aquilo ali, enfim. Então, é um assunto que você quer um conselho, aprenda esse assunto no nono ano, para você não ter dificuldade no ensino médio, ok? Então é isso, mais um motivo aí para você ficar craque em função do segundo grau. Vamos lá, né, continuar aqui na nossa série Função do Segundo Grau para Colégios Técnicos. Então, hoje eu vou falar de extração de raízes, de x do vértice, do método soma e produto, tanto para tirar raízes, quanto a abordagem dele em questões de prova mesmo. Porque, às vezes, não é só para tirar raiz mais rápido que você vai usar o método soma e produto. É porque a questão necessita do método soma e produto para ser resolvida. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Bem, a fórmula de Bhaskara, né, gente? Ela é uma fórmula, tecnicamente você decora essa fórmula para poder fazer os exercícios mais rápido, tá? Eu já ensinei nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, a dedução da fórmula de Bhaskara, né? Como que essa entidade, esse ser humano, chegou nessa, digamos assim, nesse isolamento, né, das constantes A, B e C da equação de segundo grau para poder ter um dispositivo prático para retirada das raízes, né? Basicamente, né, como que ele isolou o x na fórmula, porque a forma, né, da equação de segundo grau, a forma parcelada, que é o x ao quadrado mais bx mais c é igual a 0, certo? Como é que você isola o x aqui? Esse é o grande rolê, né, para descobrir a fórmula de Bhaskara. Então, a gente precisa de métodos de fatoração. Se você tiver curiosidade, eu te aconselho a assistir esse videozinho, ok? Mas aqui eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu vou partir do pressuposto que é óbvio que você já sabe fórmula de Bhaskara. Como fórmula de Bhaskara, na minha opinião, é tipo assim, é o café com leite, né? Todo mundo que vai fazer colégio técnico tem que saber isso.
E até porque é o assunto que geralmente na escola você vai ver isso o ano inteiro, eu não vou ficar demorando muito nesse negócio de fórmula de Bhaskara. Eu vou resolver aqui uma equação com a fórmula de Bhaskara, certo? E aí eu vou partir do pressuposto que realmente você já está treinado nisso aqui, porque é literalmente só fazer continha. É substituir os coeficientes A, B e C na equação, da equação na fórmula, né? Não tem um pingo de segredo isso aqui, amiguinhos, certo? E aí eu vou partir para o que importa, que é o ataque às questões, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui a fórmula e já vou substituir nela, tá? Olha só, o B aqui é menos 7. Menos da fórmula com menos do B, ó, menos com menos vai virar mais. Então, aqui eu vou ter 7, certo? B ao quadrado, presta atenção, tá? B ao quadrado é o menos 7 ao quadrado. Todo número ao quadrado vai dar positivo, né? Porque número negativo elevado a expoente par vai dar positivo, 49. Menos, agora eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Menos daqui, com esse mais do A, vai dar menos. Com esse mais, continua dando menos. Então, aqui o sinal é menos. Eu vou fazer 4 vezes A vezes C, ó. 4 vezes 1, 4. Vezes o C, que é 12, 48. Eu não vou encher linguiça, eu sinto muito, amiguinho. Você vai pausando o vídeo aí e vai fazendo rápido, certo? E aqui, 2 vezes A é 2, ok? O A aqui, 2, pronto. Aqui, ó, o que que eu tenho? Eu tenho que 49 menos 48 é igual a 1, certo? Então, o que que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo, ok? E vai fazer o seguinte, aqui deu 1. Eu vou tirar a raiz de 1. Pronto, que é 1, certo? E aí eu vou puxar duas respostas. 7 mais 1, 8. De cabeça, dividido por 2, 4. 7 menos 1, 6. Isso aqui não é um sinal de menos, não, tá? Eu encostei aqui. 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. Pronto. É isso que é a fórmula de Bhaskara. Você vai fazer do seu jeito, mas você tem que... Escuta o que eu estou te falando. Foca na visão aqui. Você tem que treinar a fazer mais rápido do que na escola. Na escola você escreve aquele tanto de coisa, fica pondo menos com menos. Cara, se você já sabe que menos com menos é mais, para que você vai ter que repetir isso na segunda linha? É isso que eu falo, tá? Você tem que treinar a fazer mais rápido, amiguinho. Mas para fazer rápido, você precisa de atenção tibetana. Porque tem gente que, às vezes, né, tá fazendo e tá pensando na morte da carochinha, né, na morte da bezerra, e aí a pessoa erra sinal, etc. Então, fazer prova e estudar é sobre concentração tibetana. Você vai treinar a sua concentração, a sua meditação, matemática é meditação, e vai tentar fazer essas fórmulas, esses rolês aí mais rápido, tá? Diga-se de passagem, amiguinhos, eu vou deixar um outro vídeo aqui de extrema importância para quem vai fazer prova. Eu sempre foco, você vai fazer prova, então você tem que ter maturidade, tá? Essa questão aqui é muito mais rápido de você resolver por método soma e produto, tá? E aí, lá no vídeo, eu te dou as coordenadas de como ter agilidade 5 na dança do CREO para fazer método soma e produto. Primeiro, tabuada na cabeça, você tem que saber. Segundo, você vai pensar o seguinte, quando o A é 1, é mais prático fazer pelo método soma e produto. Porque a soma das raízes é o B com sinal trocado. Você pode ler sempre o sinal de menos como troca de sinal. Então, é o B com sinal trocado dividido pelo A. E o produto das raízes é o C, como não tem sinal de menos, é C com sinal conservado, sobre o A. Então, o que que a gente tem aqui? Como o meu A é 1, e 1 é neutro na divisão, a soma das raízes vai ser simplesmente o B com sinal trocado. Então, a gente faz aqui, né? 2 números que você soma e dá o B com sinal trocado, e que você multiplica e dá o C com o próprio sinal, ou seja, com sinal conservado. Esses números, claro, são 4 vezes 3, que é 12, e 4 mais 3, que é 7. Então, é muito mais rápido você achar as raízes x' e x, 2 linhas, pelo método soma e produto. Diga-se de passagem, eu sempre vou fazer, quando possível, pelo método soma e produto, tá bom? Quando as raízes são tabuáveis, tá? Números da tabuada aqui, a gente vai fazer por soma e produto. A fórmula de Bhaskara, eu vou usar só quando a raiz não é óbvia. Por quê? Porque as raízes podem ser frações ou números irracionais. Claro. Então, aqui, eu vou usar a fórmula de Bhaskara só nesse contexto. Agora, quando é númerozinho da tabuada, não me convide para rolê de fórmula de Bhaskara. E você deveria fazer o mesmo. Ah, mas eu estou muito acostumado com fórmula de Bhaskara. Você está acostumado porque você está fazendo exercício de escola. E lembre-se, qualquer 1 ou 2 minutos que você economiza numa questão vai te valer para as outras. Você tem que lembrar que o Cefet voltou com todas. Tá? O Cefet não é só matemática. Quando eu te ensino truques de matemática para fazer a parte de matemática mais rápido, eu estou te ajudando em ciências, em geografia,
geografia, em história, em português, para você ter tempo de raciocinar e fazer sua prova, tá? E eu sempre vou focar nessa questão do tempo. Por quê? Eu lembro ano passado que alguns alunos, né, vieram me falar assim, professora, não dá tempo de fazer a prova. Aí eu pego e falo, não dá tempo por quê? Porque você está usando fórmula de Bhaskara enquanto você poderia estar usando método soma e produto, porque você não sabe método das moedas, porque você não sabe dividir por 9 rápido. Todos esses pequenos métodos de fazer cálculo rápido vão te ajudar, lógico, a ganhar tempo na prova de matemática para poder fazer as outras. Então, não negligencie as coisas que eu falo. Quando eu falo com você, sim, assista isso aqui para você ganhar tempo na prova, você tem que assistir, sair dessa zona de conforto, de fazer tudo do jeito que você faz na escola. Método mãos de tesoura, por exemplo, é essencial, tá bom? Então, voltando aqui, nós vamos ter exercício de prova que a simples retirada das raízes é o que o problema quer. Vou te mostrar. Essa questão aqui, ela é uma questão do Cefet do ano de 2008. E ela é a simples retirada das raízes, mais um pouquinho de teorema de Pitágoras. Como eu sempre digo, é sempre mistura de Brasil com Egito. Não é exercício de fixação que você faz só uma coisa, não. Tá? O gráfico da função aqui intercepta o eixo das abscissas em P e o das ordenadas em Q. Olha só, primeira coisa, abscissa é o nome matemático do eixo X, certo? E ordenada é o nome oficial do eixo Y. Você já sabe que o gráfico toca o eixo Y no C da função. Então, aqui, gratuitamente, para aquele aluno, né, que estudou um pouquinho, ele sabe que esse ponto Q aqui, ele é o 4. Ok? E a abscissa vai ser o eixo X. Então, o ponto P aqui, que toca nas abscissas, é a raiz da função. Por quê? Raiz é onde toca no eixo X. Então, nós vamos tirar a raiz disso aqui. Certo? No sistema cartesiano de origem O. Logo, a medida da hipotenusa do triângulo que vai ser formado aqui vale quanto? Então, simplesmente, tá? Vai ter um triângulo aqui, ele quer saber essa hipotenusa. Ok? Se você tiver que chutar, qual que você vai chutar de cara? 5. Por quê? Porque esse aqui é 4, esse aqui é um ângulo reto, muito provavelmente esse aqui é um triângulo retângulo pitagórico. Aqui vai ser 3 e ali vai ser 5. É obrigado, Jess? Não, não é obrigado, amiguinho. Mas é forte indício. Aquela pessoa que conhece prova, ela mais ou menos está ligada nas coisas que mais caem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar isso aqui em fórmula de Bhaskara? Nunca na vida do Brasil. Lembra que eu falei na aula anterior que nós podemos mexer nos coeficientes da equação de modo a facilitar a retirada das raízes? Então, pensa o seguinte, se eu sumir com esse 9 e com esse 4 aqui, automaticamente eu vou deixar minha raiz com o coeficiente A igual a 1 e aí eu vou poder usar método soma produto. Mas como que eu vou fazer isso? Eu multiplico ela por 9 para cortar o 9 daqui com o de cá e divido por 4. Todos os termos eu vou fazer isso, certo? Porque aí, claro, vai ser uma maravilha, eu vou simplesmente ter uma equação com coeficientes mais fáceis, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, na primeira aqui, se eu multiplicar por 9 quartos, corta, fica x ao quadrado. Se eu multiplicar esse 8 terços de x por 9 quartos, ó, esse 9 dividido por 3 vai dar 3, e o 8 dividido pelo 4, eu estou fazendo isso aqui, ó, 9 quartos vezes 8 terços, tá? Eu vou dividir aqui, vai dar 3, vou dividir aqui, vai dar 2, e 2 vezes 3, 6. Certo? Para tirar a raiz, você pode fazer isso. Ok? E por último, eu vou multiplicar esse 9 quartos por 4. Por 4. Né? Aí vai dar 9. Olha só que maravilha. Isso aqui, além de lindo, é um trinômio quadrado perfeito. Não é? Cantamos a pedra e fomos muito bem sucedidos. Método soma e produto, tá? Qual que é esse? Né? A gente vai pensar em dois números que multiplica e dá 9 com sinal conservado, que é o C com sinal conservado. Por quê? Porque eu transformei o A em 1. É a sagacidade para você não fazer fórmula de Bhaskara, tá? E dois números que a gente soma e dá o B com sinal trocado. Ok? Então, esses números são 3 e 3. 3 vezes 3, 9, 3 mais 3, 6. Ou seja, nós temos uma única raiz, ou vulgo duas raízes iguais. Isso significa o quê? Que o delta da equação é igual a zero. Eu falei isso na aula de ontem, na última aula. Tá? Vou deixar sempre linkado aqui as aulas para você não se perder. Isso aqui significa que o delta é igual a zero. Por quê? Porque isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, você vai vendo, né, as coisas que a gente falou anteriormente. Portanto, a raiz é 3, ó. Cantamos a pedra lindamente. Então, se esse cateto é 3, isso aqui é 4, a hipotenusa é 5. Trincas pitagóricas. Você não sabia, então agora você está sabendo. Você tem que saber trincas pitagóricas para ir para a prova. Eu não vou render a ação de trincas pitagóricas, porque eu estou te dando uma aula de função de segundo grau. Isso aí está na parte de triângulo. Mas, basicamente, o teorema de Pitágoras fecha em 3, 4, 5.
Então, você já sabe disso. Se eu multiplicasse esses catetos aqui, ou a hipotenusa, por qualquer número, desde que fossem todos os 3 lados, você teria um triângulo pitagórico, digamos assim, semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Por exemplo, se você multiplica por 2 os lados, ó, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 6. Então, a hipotenusa tem que ser 10, tá? Isso por quê, amiguinhos? Por causa do seguinte, é uma semelhança de triângulo em que você tem 2 lados proporcionais, lado a lado, e o ângulo reto. Então, isso aqui, com toda certeza, são triângulos semelhantes. Então, você pode, sim, usar trincas pitagóricas, inclusive na escola. Se você justificar para o professor, por exemplo, tem um triângulo assim, ó. Aqui é 9 e aqui é 12. Aí você fala só o seguinte, x é igual a 15, né? Aí o professor vai falar, mas como é que você soube que o valor de x é igual a 15 se você não fez o teorema de Pitágoras? Vulgo, a soma do quadrado dos 2 catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, você vai ter que levar os números ao quadrado, tirar a raiz quadrada, gastar tempo, coisa que você não tem nas provas, lembre-se disso, né? Aí você vai falar assim, eu fiz pelo método de trincas pitagóricas, por quê? Uma vez que esse triângulo, ele é... Aqui eu tenho o triângulo básico, 3, 4, 5. Esse triângulo aqui, ele é proporcional 2 lados ao 3, 4, 5, e também tem um ângulo reto, então ele é sim um triângulo semelhante a esse, e eu posso simplesmente fazer por semelhança de triângulo e não por teorema de Pitágoras. É tipo você está fazendo pelo teorema de Tales e não pelo teorema de Pitágoras, beleza? Aí você economiza horrores de tempo na sua vida, ok? Vamos fazer aqui essa questão de 2009, que também a gente vai ter que tirar as raízes. Né? Então, deixa eu voltar aqui. E os gráficos das funções, que essa daqui é uma do segundo grau, porque olha só, se você multiplicar o x pelo 2x, vai dar um x quadrado ali, né? E aqui também é uma função de primeiro grau. Essas duas funções, elas se cruzam nos pontos P e Q no sistema cartesiano. Então, podemos afirmar que P e Q pertencem respectivamente ao... Primeira coisa, para você saber onde duas funções se cruzam, você iguala elas. Por quê? Porque naqueles pontos, elas têm o mesmo valor de x e o mesmo valor de y. Olha só, vou pegar aqui duas curvas quaisquer, essa e essa. Elas são dentro do plano cartesiano. Então, se elas se cruzam aqui, elas têm o mesmo valor de x e de y. Então, quando você iguala as duas funções, você vai achar esse x que elas se tocam. É basicamente isso, tá? É claro que isso aqui não tem nada a ver com contexto. Tá? Eu inventei uma curva malucona aqui. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai multiplicar, ó, x por menos 2x, vai dar menos 2x ao quadrado, x por 6, que vai dar mais 6x. Eu vou mandar esse pessoal para o lado de cá com o sinal trocado, certo? Já vou agrupar os termos semelhantes aqui, ó, vai ficar menos 2x, aqui vai ficar mais 5x, mais 3. Eu vou mudar o sinal aqui de toda a função para eu poder ficar com a positivo, porque fica melhor para fazer as contas, né? Aí ela vai ficar assim, ó, 2x2 menos 5x menos 3. Tem que trocar o sinal de todo mundo, que é a mesma coisa que multiplicar, né, por menos 1, ok? Então, aqui o A é 2, o B é menos 5 e o C é menos 3. Eu vou jogar na fórmula de Bhaskara, porque nesse caso aqui, não tem como eu multiplicar ou dividir por um número que o A vai virar 1 e que não tornem os outros números frações. Porque se eu dividisse aqui por 2, o A ia virar 1. Só que eu ia ter fração. E você quer trabalhar com fração aqui, porque 3 e 5 não são divisíveis. Então, não compensa esse rolê, né? Nós vamos usar mesmo a fórmula de Bhaskara. Como eu falei, gente, a fórmula de Bhaskara é um dispositivo que você vai usar para quando for necessário. Aqui é necessário, nos outros exercícios não foi, tá? Então, eu vou jogar na fórmula de Bhaskara, ó, menos b vai ficar 5 positivo, porque aqui é menos com menos, aqui fica mais. O b ao quadrado é 5 ao quadrado, que é 25. Joguinho de sinal, ó, menos da fórmula, com esse mais dá menos, com esse menos dá mais. 4 vezes 2, 8 vezes 3, aqui vai dar 24, ok? E aí, dividido por 2 vezes a, 2a ali, como a é 2, vai dar 4. Então, aqui, quando eu somar, ó, vai dar 49, eu já tiro a raiz de uma vez, que é 7. Então, fica assim, ó, 5 mais 7, 12, dividido por 4, 3. 5 menos 7, menos 2, dividido por 4, eu simplifico a fração e fica meio. Então, eu achei as coordenadas x dos dois pontos em que essa função se cruza. É porque, tipo assim, né? Aqui ela cruza num outro ponto, ó. Entendeu? Aí, o que acontece? Os x são 3 e x igual a menos meio. Então, eu vou achar os y's correspondentes. Eu vou pegar qualquer uma das funções, mas é óbvio que eu vou pegar a mais fácil, para eu poder economizar, né? E aí, eu igualo isso aqui a y, porque, você lembra que ela era g de x igual a isso aqui? O g de x é o y dela, né? E aí, eu coloco
3 no lugar do x. Quando eu colocar 3 menos 3, o y dá 0. Ou seja, esse ponto é o ponto 3, 0. Quer dizer que ele está, o ponto 3, 0, ele está aqui, né? Certo? Ele está no eixo das abscissas. Então, uma das respostas tem que ter o eixo das abscissas, ó. Só pode ser essa, né? Letra C já. E a outra? O outro ponto, ele vai ser quando o x valer menos 1 meio. Então, eu vou fazer menos 1 meio menos 3 é igual a y. Certo? E aí, aqui eu vou multiplicar cruzado. Ó, aqui vai dar menos 1. Aqui dá menos 6, dividido por 2. Isso aqui é o y. Então, o ponto aqui em questão, ele é menos 7, né, somando ali em cima, sobre 2. Ou seja, o ponto é coordenada x menos 1 meio e coordenada y menos 7 meios. Esse ponto é um ponto do terceiro quadrante. Por quê? Aqui é mais, certo? Aqui é menos e aqui é mais no segundo quadrante. No terceiro quadrante, que é esse quadrante aqui, as duas coordenadas são negativas. Então, é um ponto do terceiro quadrante e o eixo das abscissas. Agora, isso aqui já resolvi a questão. Vou explorar ela um pouquinho mais com vocês. Bem, se eu abrir esse parêntese aqui, eu vou ter menos 2x ao quadrado mais 6x, certo? Então, eu vou ter o seguinte gráfico. É um gráfico com concavidade para baixo, porque o A é negativo. O C aqui é 0, ó. Então, ele toca no eixo Y na origem. Certo? Porque o C é 0. Então, ele toca lá no Y no 0. Ok? Que é o X e aqui o Y. E a raiz dele é 3. Por que que a raiz é 3? Se você jogar 3 aqui, você vai zerar a sua função, certo? Porque, olha só, aqui dá para você resolver isso aqui, né? Se você fosse tirar a raiz, assim fica melhor, tá? Porque você já está com ela fatorada. Então, olha só, C igual a 0, 1x é 0, porque você está multiplicando duas coisas e está dando 0. Então, esse x é 0. E o que está dentro do parêntese é 0, porque para dar 0 numa multiplicação, né, só se você tiver o 0 como um dos fatores. Então, se o fator 0 for esse aqui, você iguala a 0, passa esse 6 para cá, aliás, vou passar esse 2x para cá, ele vem positivo, tá? E o 6 fica aqui, aí você passa o 2 dividindo, x é igual a 3. Então, a raiz dela é 3, 3 e 0. Ela tem duas raízes, uma raiz é o 0, e a outra é o 3. Isso é típico de equações que são incompletas do tipo AB. Por quê? Porque o termo C dela, sendo 0, ela é obrigada a cruzar no eixo Y no 0, que é a origem do sistema. Então, uma das raízes dela é 0. E a outra, você tem que fazer ali a resolução da equaçãozinha para poder saber. Pronto, certo? Vamos só ver o resto das coisas dela aqui. Então, eu falei da concavidade que era para baixo, certo? O B dela é positivo, ó. Tá vendo aqui? O B dela é positivo, porque depois que ela toca o eixo Y, ela sobe, certo? Relembrando aí os tópicos da aula de ontem, ok? Aí, é isso, né? Agora, sobre essa daqui, ela é uma reta com a inclinação positiva. Isso aqui já é assunto de função do primeiro grau, tá? Então, não é uma coisa que eu estou trabalhando hoje, mas só para recapitular. Ela é uma equação com inclinação positiva. 3 aqui zera ela no 0, ó. 3 menos 3, 0. Então, ela também tem raiz 3. E ela toca o eixo Y lá no ponto menos 3, certo? Aqui, ó. Então, aqui é ela. Isso aqui continua infinitamente, né? Então, os dois pontos que a gente achou foi esse aqui, que é o 3, 0, e esse aqui, que era aquele menos 1 meio no x e menos 7 meios no y, certo? Olha, 7 dividido por 2 é 3,5, então um pouco abaixo do 3, né? Então, eles se encostam na abscissa, que é o eixo x, e no terceiro quadrante, a resposta aqui. Isso aqui não era necessário para você fazer a função, tá? Eu só estou te mostrando aqui para a gente reconsiderar as coisas que a gente falou ontem. Tá vendo como que a gente trabalha? A gente te mostra a teoria, estou te mostrando até coisa de função do primeiro grau dentro das próprias questões. Aí você vai vendo toda hora a mesma coisa, você vai aprendendo tanto a teoria, mas principalmente a resolução das questões no tempo da prova, né? Porque tem que ser em tempo hábil. Como a gente está falando de questões que é só tirar a raiz que já resolve o nosso problema, eu vou resolver essa questão aqui com vocês, que é do ano de 2016 também, do Cefet, certo? Olha só para vocês verem. O saldo S de uma empresa A é calculado em função do tempo, T em meses, dado por essa equação. Considerando essa função, o saldo da empresa é negativo entre os meses. O gráfico dessa função é uma coisa mais ou menos desse tipo. Concavidade para cima, ele vai ter duas raízes. Entre essas duas raízes, o resultado está lá embaixo, ou seja, aqui é o ponto negativo. Tá bom? Como eu quero saber os meses, entre os meses, eu estou falando entre as raízes. Então, eu posso pegar essa equação e simplificar ela para poder tirar as raízes.
Lembre-se que, a aula de ontem, o que eu falei? Quando eu mexo nos coeficientes da equação, dividindo ou multiplicando, eu estou pegando uma outra equação mais fácil de tirar a raiz, certo? Que passa por esses dois pontos. Por exemplo, essa preta ao invés de pegar a vermelha. Só para facilidade de cálculo. E isso só vale para a raiz, porque uma vez que eu mexi nos coeficientes, eu estou alterando o vértice dela, por exemplo, eu estou alterando onde ela toca o eixo Y. Então, isso aqui só serve porque eu quero raiz. Tá? Eu vou dividir todos os termos por 3, certo? E aí eu vou fazer método soma e produto. Ok? Dividir tudo por 3, porque todos são divisíveis. Dois números que eu multiplico dá o C com sinal conservado e que eu somo e dá o B com sinal trocado. É 11 e 2, porque 11 vezes 2 é 22 e 11 mais 2 é 13. Então, é entre o segundo e o 11º mês. Essa aqui também a gente vai ter que simplesmente tirar as raízes, né? Interpretar um pouquinho ali com um triângulo, parecida com uma que a gente já fez hoje no começo da aula, que caiu o teorema de Pitágoras, né? Olha só, as funções da reta 2x menos 4 e da parábola, que é x² menos 2x, estão representadas na figura seguinte. Então, vamos só brincar um pouquinho aqui da gente ver. Primeiro, ó, essa aqui é a função da parábola, certo? Concavidade negativa, ok. C igual a 0, ela está tocando aqui no 0, ok. Certo? A raiz dela aqui vai ser 2, né? Porque se eu elevo aqui ao quadrado, vai dar menos 4, porque aqui tem um sinal de menos. Aí vai ficar 4 aqui com menos. Menos 4, 2 vezes 2, 4, somando dá 0. Então, esse ponto aqui é 2, tá? Jéssica, tá muito rápido. Então, amiguinhos, ó, igual a 0 e tira as raízes aí do seu jeito, tá? Então, essa raiz aqui, ela é 2. Ela tem duas raízes, sendo uma igual a 0. Por quê? Porque ela é uma equação do tipo AB. Ela não tem termo C. Ou seja, ela tem que tocar aqui na origem, porque o C dela é 0. Ela tem uma raiz com cavidade para baixo. O B dela é positivo, porque depois que ela toca o eixo Y, ó, ela está subindo, então o B dela é positivo, o delta dela é positivo. Por que o delta dela é positivo? Porque ela tem duas raízes, tá? Sobre a reta, o que a gente sabe aqui? A teoria da reta. Ó, primeiro, é uma reta crescente, porque o A dela é positivo, então aqui, ó, a reta aqui, subindo, ok? Ela toca o eixo Y lá no ponto menos 4, por quê? Porque é o termo independente dela, então aqui ela toca no menos 4. Não falei isso porque isso é coisa de função do primeiro grau, tá? Mas estou falando aqui para você recordar aí, provavelmente do ano passado, que você estudou função do primeiro grau, né? E aí, se eu quiser saber aonde as duas se tocam, eu já sei que um ponto é 2, né? Certo? 2 e 0. E aí, o outro ponto é só igualar a função, tá? As duas funções que você vai descobrir. Então, olha só, eu vou igualar. Quando eu passar esse 2x aqui para o lado de cá, ele vai vir negativo e vai cortar com esse. Aqui eu tenho menos x² igual a menos 4, eu multiplico a equação dos dois lados por menos 1. Para poder tirar a raiz quadrada aqui e falar que x é mais ou menos 2. Ó, raiz de 4 é mais 2 ou menos 2, porque você sabe que toda raiz quadrada tem um representante positivo e negativo, porque menos com menos também é mais. Ok? Então, aqui eu já sei que esse ponto é mais 2. Então, esse ponto aqui, ele é menos 2, certo? Menos 2 aqui no x, né? Aí, agora, a gente vai ver qual que é a coordenada y dele. É claro que eu vou pegar a equação do primeiro grau para descobrir o y, porque é mais fácil. Então, y é igual a 2x menos 4, é a função do primeiro grau. Ó, y, que é o f de x, é igual a 2x menos 4. Então, quando eu jogo x igual a menos 2, o que eu tenho? 2 que multiplica menos 2, menos 4. Isso aqui dá menos 4, que é menos 8. Certo? Vai pausando o vídeo aí, amiguinho. Então, esse ponto aqui é a coordenada y menos 8. O que o exercício pede é o seguinte, ó, A e C são pontos tais que f de x é igual a g de x, a gente já igualou, já achou as coordenadas do ponto, e B é a projeção ortogonal de C, que é esse ponto aqui no eixo x. E E é a projeção no eixo y. Está só falando ali que as coordenadas x e y, respectivamente, do ponto C. Tá? Se a área A1, né, é a área do triângulo ABC, do triângulo grandão, certo? E A2 é a área do CDE, do piquititinho, então a razão A1 sobre A2 é quanto? A1 sobre A2. Ou seja, você está dividindo uma coisa grande por uma coisa pequena. O resultado tem que ser maior do que 1. Então, essas duas aqui estão automaticamente descartadas. O triângulo pequeno, ó, ele tem base 2 e altura 4. Você vai pensar em termos de número absoluto, né? Porque você não vai colocar uma altura negativa num triângulo, tá? Aqui é um ângulo reto, então isso aqui é a base vezes a altura. Então, vai ser 2 vezes 4 dividido por 2, porque é base vezes a altura sobre 2. Então, a área do pequenininho é 4, lembrando que ele está embaixo. E a área do grandão?
A área do grandão é o seguinte, ele vai de 2 até menos 2, ou seja, 4 unidades, porque aqui anda 2 mais 2, certo? Então, a base dele é 4, a altura é 8, a gente precisou dessa informação lá, da coordenada y do ponto. Então, é 4 vezes 8 dividido por 2. Quando eu dividir aqui, vai dar 4 vezes 4, que é 16. Quando eu dividir 16 por 4, vai dar 4, resposta da letra A, porque ele quer razão, certo? Razão é fração, na ordem respectiva que ele falou, o A1 em cima e o A2 embaixo. Guinhos estão gostando dessa aulinha de resolução de questões junto com teoria de função do segundo grau? Então você curte aqui, não deixa de curtir para me ajudar, beleza? E lembre-se do nosso grupo VIP, não perca. Bem, agora eu vou fazer com vocês aqui uma questão do Coutek de 2012, que é também retirada das raízes, mas pelo método soma e produto. Por quê, né? Se você for fazer fórmula de Bhaskara aqui, essas raízes vão dar irracionais, vai dar número feio e tudo e tal. Então, olha só o que ele fala. Sejam A e B as raízes da equação. A e B são as raízes, tá? Ele poderia ter chamado isso de x1 e x2. Então, você não confunda A e B com os coeficientes A e B da equação. Isso aqui é uma coisa comum que eles gostam de fazer para confundir a cabeça de crianças indefesas, tá? Mas agora você já está vacinado. Eu estou te contando aqui que esse rolê acontece. Tá? Então, é correto afirmar que A quadrado B mais AB quadrado é igual a quanto? Aí você vai falar, não, vou tirar a raiz aqui, né? E tudo e tal, enfim. Aí, fórmula de Bhaskara, número irracional, vai dar uma contenda danada. Não toque em fórmula de Bhaskara aqui. Vamos lembrar do método soma e produto. A soma das raízes é o menos B sobre o A, que é o B com sinal trocado dividido pelo A. Cuidado, B que eu estou falando aqui é o coeficiente B, tá? Só que o A é 1 nesse caso, então é só menos B a soma. E o produto das raízes é o C sobre o A. Como o A aqui também é 1, então é só o C. Beleza? Então agora, eu vou pegar isso aqui e vou olhar. Olha só, dá para pôr coisas em evidência, não dá? Dá para pôr, gente, AB em evidência. Por quê? Porque ele está presente em todas as duas parcelas, no menor expoente, né? Então, se eu divido A2B por AB, ó, esse 2 corta aqui, né? Então, eu vou ter um A sobrando, que é A ao quadrado dividido por AA, e o B corto. Então, esse aqui é A, certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa dividindo por AB. Vai cortar o A daqui e B ao quadrado dividido por B, B. Então, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a soma das raízes, porque ele falou que A e B são as raízes. Então, A mais B é a soma das raízes. E a soma das raízes é o quê? É o B da equação com sinal trocado. Cuidado para você não confundir. Então, isso aqui é 4. E A vezes B? AB é o produto das raízes. E o produto das raízes é o C com sinal conservado. Ou seja, isso aqui que a gente fatorou para entender que ia rolar um método soma e produto, nada mais é do que 4, resposta da letra D. Professora, eu nunca ia pensar em fazer isso. Você nunca ia pensar em fazer isso, porque você não estudou comigo. Quando você estudar comigo, você vai começar a pensar nessas coisas. Vamos fazer de novo aqui uma questão do Coutek, é o de 2013 agora, certo? Ai, gente, eu pego o negócio, ele não vem, não. Vamos lá. Olha só, considere a equação do segundo grau, escrita na forma ax2 mais bx mais c igual a 0, em que a, b e c são coeficientes reais, não nulos. Sabemos que a equação possui duas soluções, né? 3 e raiz de 3. Então, assinale a opção correta. O coeficiente C, necessariamente, quer dizer, ele é obrigado a ser 3 raiz de 3. Essa aqui é forte indício de que ela é errada. Por quê? Porque você lembra que eu falei com você várias e várias vezes que a equação do segundo grau, certo? Ela tem essas duas raízes, mas eu posso ter várias parábolas passando pelas mesmas raízes, né? Por exemplo, se aqui for a raiz dela, essas duas tocam no eixo X no mesmo ponto. Então, quer dizer, você tem a liberdade de multiplicar ou dividir a sua equação por qualquer fator que ela vai ter as mesmas raízes. Mas o C dela altera, o vértice altera, os coeficientes todos alteram, mas as raízes são as mesmas. Então, quer dizer, eu posso ter equações com as mesmas raízes e com Cs diferentes. Então, muito provavelmente, essa letra A ela é errada. Estou fazendo primeiro uma análise fria das alternativas. Os coeficientes A e B e C são números racionais. Os coeficientes B e C possuem o mesmo sinal e os coeficientes C e A possuem o mesmo sinal. Tá. Então, olha só, o que eu vou fazer para saber qual que é a equação, né, e tudo e tal? Eu vou pensar A, X, troca o sinal da raiz, X, troca o sinal da raiz. É o que a gente fez ontem. E vou fazer um chuveirinho aqui, ó. Então, olha só, x vezes x é x ao quadrado, x vezes a raiz de 3 vai dar menos raiz de 3x, aqui vai dar menos 3x, e aqui vai dar mais 3 raiz de 3, ok? Estes dois termos aqui, ó,
certo? Eles têm x, então eu vou pôr x em evidência para eles, certo? Então eu vou ficar o seguinte aqui, ó, na equação. Vou só copiar isso aqui, certo? E vou colocar, se eu pôr o x em evidência, vai ficar menos raiz de 3 menos 3, né? Então eu coloco assim, ó, isso aqui na evidência, certo? Multiplicado pelo x. Então, posso pôr um sinalzinho de mais aqui só para separar, né, o x ao quadrado dessa tropa. Mais isso aqui. Beleza? E deixo o a aqui. Aí, agora, a gente vai raciocinar. Ele falou assim, o coeficiente C necessariamente ele é 3 raiz de 3? Não, porque lembra que esse a aqui pode assumir qualquer valor, que as raízes vão ser iguais? Então, isso aqui não é verdade, como a gente já tinha falado. Né? Não é porque ele apareceu aqui que tem que ser, não. Eu posso multiplicar a equação por menos 1, por 2, por raiz de 3, enfim. Tá? Os coeficientes A, B e C são números racionais. Não. A gente está vendo aqui que esses números são irracionais, certo? E mesmo que eu multiplicasse o A aqui por algum fator, né, para tornar esse cara, por exemplo, racional, ele ia tornar os outros irracionais. Então, essa daí não é correta. Alguns vão ser racionais e outros irracionais. Tá? B e C possuem o mesmo sinal. Olha só, o B aqui está negativo, né? Porque vai dar um número negativo, menos raiz de 3, menos 3 dá um número negativo. E o C está positivo, então eles não possuem o mesmo sinal. Mesmo que eu trocar o sinal do A aqui, por exemplo, multiplicasse por menos 1, eu ia trocar o do B e o outro ia trocar também. Ou seja, eles vão ser sempre sinais diferentes. Tá? E o coeficiente A e C possuem o mesmo sinal. Sim, o A é positivo e o C também é. Vou pegar aqui, para a gente encerrar essa aula e não ficar muito longa, uma questão do Colune, né, para a gente ter aqui uma aula mais diversificada com relação a colégios. Essa daqui, a gente vai ter que interpretar o texto e escrever na linguagem matemática. Considere uma sequência de operações a seguir, na qual a operação atua sobre o resultado anterior. Tá, então, ele falou que uma operação atua sobre o resultado anterior. Vamos ver, comece com um número desconhecido x, subtraia 3, multiplique por 2/3. Não é para fazer isso aqui, não. É o resultado anterior, ou seja, você tem que fazer essa conta primeiro, parêntese, e multiplicar por 2/3. Subtraia 2. Então, depois que eu fizer essa conta, como é que é uma multiplicação? Eu não preciso pôr parêntese, porque a multiplicação já tem preferência em cima da subtração. Então, eu posso pôr 2 aqui assim, que vai dar tudo certo. Subtraia 2 e eleve a meio. Ok? Elevar a meio. Gente, elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Por quê? Esse 2 que está embaixo vem para dentro do radical, fica a raiz quadrada, e esse 1 vai ficar elevado aqui. Só que o 1 no elevado, né, na potência, ele é o mesmo que nada, ele é neutro também. 1 é neutro em várias operações, né? Então, aqui, ao invés de elevar a meio, eu já vou tirar a raiz quadrada de uma vez. Está todo mundo entendido com isso aqui, né? E, finalmente, adicione 1 mais 1 para obter, ou seja, vai ser igual ao número 21. Então, nós vamos resolver essa equação aí, que é uma equação irracional, ok? Então, o que eu vou fazer aqui a priori? Eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Aliás, primeiro, eu vou fazer o seguinte. Antes de sair elevando loucamente ao quadrado, tá? Eu vou passar esse 1 para cá, subtraindo. Então, vai dar 20, ok? E aí sim eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Quando eu elevo esse número ao quadrado, automaticamente eu corto o radical com o quadrado e vai ficar só o que está dentro do radical, que é esse pessoal aqui, certo? E do lado de cá, 20 ao quadrado é 400, certinho? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 que está subtraindo e vou passar ele para cá somando, vai ficar 402, que é 400 mais 2. Nada de multiplicar isso aqui em chuveirinho, que você vai ter fração para trabalhar. O que a gente faz? A gente pega esse número, porque está entre parênteses aqui, então tem uma multiplicação. Então, eu posso muito bem mandar isso aqui para lá, que está dividindo, multiplicando, e o que está multiplicando, o parêntese, vir para cá dividindo. É muito melhor. Também é uma prática que as pessoas não têm. Elas saem fazendo chuveirinho, né? E criando ali frações na conta, fica ruim, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vou dividir aqui primeiro por 2, ó. 402 por 2 vai dar 201. 201 por 3 vai dar 603, certo? E do lado de cá, só ia ficar esse x menos 3. Mas eu já vou passar de cara esse 3 para cá, somando, certo? E vai ficar 606. Beleza? 606 é o resultado, né? Vamos ver aqui, então. Esse número x, ele pertence ao conjunto dos números inteiros e é primo? Não. Se ele é par, ele não tem como ser primo, né? Só o 2 que é par e é primo ao mesmo tempo.
Pertence ao conjunto dos números naturais e é composto. Sim, ele é um número natural porque ele é positivo. E ele é composto porque ele tem várias bases na decomposição dele. Por exemplo, esse número é divisível por 2, é divisível por 3, enfim, ele tem vários divisores ali na decomposição, se a gente fatorasse, né? Correto? Tá. Então é essa, né? Letra C, pertence ao conjunto dos irracionais. Ele é um número racional, tá? Não irracional. E letra D, ele pertence aos números racionais? Sim, mas é múltiplo de 5? Não, porque ele termina em 6. Então a resposta aqui correta é letra B. Então é isso, vejo vocês na aula de amanhã, continuando nesse tema aí de função do segundo grau. Não esquece meu like, menino. Aperta aí, bora!